Olá, você está no Sonho Bem-vindo, o seu videocast sobre saúde reprodutiva e bem-estar. Hoje estamos aqui, mergulhadas no universo da adenomiose, para falar sobre a importante campanha do Abril Roxo. Eu sou a doutora Fernanda Imperial, ginecologista, especialista em reprodução humana da Clínica Vida Bem-vinda, e hoje eu estou acompanhada de duas especialistas, a doutora Natália Regi. Oi. Quer se apresentar, Nath? Eu sou a Natália, sou médica também da Clínica Vida Bem-vinda, fiz minha formação na Faculdade de Medicina de Jundiaí, residência no Hospital Pérola Baiton e especialização em reprodução humana na Faculdade de Medicina da USP. E também a doutora Rosane Rodrigues. Olá, eu sou Rosane Rodrigues, sou médica parceira do FERT Group, sou especialista em reprodução humana pela Santa Casa de São Paulo e cirurgia minimamente invasiva pelo Instituto CRISP. Sejam muito bem-vindas a esse videocast. Doutora Natália, o que é a adenomiose e como ela afeta a fertilidade feminina? A adenomiose, ela é uma condição ginecológica, até trouxe aqui um útero pra gente, para ficar mais visível para quem estiver vendo, em que o tecido endometrial, que é a camada interna que reveste o útero, ele invade o miométrio, que é a camada muscular do útero. E essa característica, né, essa condição ginecológica, ela está associada a um distúrbio menstrual. As pacientes referem um aumento do sangramento vaginal com cólicas menstruais intensas. Por causar uma alteração nessa arquitetura do útero, a adenomiose ela pode estar relacionada à fertilidade, mais especificamente à infertilidade, pelo fato de comprometer essa estrutura no sentido de implantação e de contratilidade uterina. Então, o embrião ele pode ter uma dificuldade para se implantar nesse endométrio, né, que está estruturalmente alterado pela condição da adenomiose. Então, ela acaba sendo uma causa de infertilidade feminina também. Exato. Muito bom. Você viu que a Natália veio já preparadíssima, né, Fernanda? Olha só. Até com útero já. Super ilustrativa, gostei de ver. Muito bom. Então, doutora Rosane, quais são os sintomas mais comuns da adenomiose e como eles podem ser diferenciados de outras condições? Como a Natália explicou, e assim foi perfeita a definição dela, nós temos que entender como a doença se desenvolve para entendermos quais são os sintomas. Essa doença, esse tecido endometrial fora do local normal dele, ou seja, o tecido que é endométrio, que deveria estar dentro do útero, no miométrio, que é a parede uterina, ela vai causar uma hipercontratilidade desse miométrio. E devido a essa hipercontratilidade, nós vamos ter dor. Então, a paciente que tem adenomiose sintomática é aquela paciente que ela refere muito incômodo depois da relação sexual. Então, a dor não é durante o ato sexual, mas é depois do ato sexual. Ela tem aquela cólica depois do orgasmo. E o sintoma que é mais comum é sangramento exacerbado. E é muito importante nós identificarmos se a paciente ela é sintomática, porque isso vai fazer diferença na hora de nós decidirmos, de nós tomarmos a conduta, se nós iremos tratar essa paciente que tem adenomiose ou não. A literatura fala que nós só devemos intervir naquela paciente que tem adenomiose e infertilidade quando outros fatores de infertilidade foram excluídos e quando a paciente é sintomática. E aí isso é muito importante porque imagina uma paciente que ela tem infertilidade, ela está tentando engravidar e nós descobrimos uma adenomiose, por exemplo, sem sintoma nenhum no exame de ultrassom. Essa paciente provavelmente é uma paciente que nós não iremos tratar, a não ser que seja uma adenomiose muito grave. Certo. E como a gente diferencia, principalmente, acho que da endometriose, né? Que é uma dúvida muito comum das pacientes. E essa dúvida da endometriose e adenomiose. Essa coisa de adenomiose e endometriose é uma pergunta, assim, de milhões, né? Porque antigamente eu falo da época que a gente começou, né? Eu acho que vocês são mais jovens do que eu, né? Assim, não tão jovens assim. Mas eu acho que eu sou mais do old school, né? E quando eu comecei reprodução, lá em 2004... nós nem falávamos em endometriose, imagine de adenomiose. Então, é uma doença sobre a qual nós nos debruçamos nos últimos 5 anos, eu diria, né? Mas são duas doenças que elas têm o mesmo substrato. Que substrato é esse?
dois fatores muito importantes, que é inflamação e hiperestrogenismo. Então, a paciente que tem endometriose, que tem adenomiose, ela também tem chance de ter miomas, ela também tem chance de ter pólipos. Por quê? Porque todas essas doenças, elas respondem a um hiperestrogenismo. Elas vão estar muito associadas, então aquela paciente que tem adenomiose, é importante você procurar se ela tem endometriose, e o oposto é verdadeiro. Em relação à sintomatologia, a endometriose ela tem um sintoma muito mais exuberante. Então, é aquela paciente que ela tem dor na relação, que ela tem dor o tempo inteiro, é aquela paciente que pode ter comprometimento funcional de outros órgãos, ela vai ter queixas intestinais, ela pode até ter queixa nervosa. A paciente com adenomiose pura e simplesmente, que eu até acredito, isso é uma opinião pessoal, que não existe, né, adenomiose pura e simplesmente, ela vai ter como principal sintoma sangramento. Inclusive, quando foi descoberta a adenomiose, né, quando nós começamos a nos preocupar com a adenomiose, ela foi identificada em espécimes de anátomo patológico, daquelas mulheres que faziam histerectomia, que tiravam o útero por sangramento e aí observavam que tinha tecido ectópico nesse miométrio, aquele patologista lá fora, né, e não o clínico que cuidava da paciente. Então, acho que a diferença maior é essa. A endometriose ela tem um sintoma muito exuberante, a adenomiose, o principal sintoma é sangramento e dor, mas os sintomas se confundem e as duas, elas normalmente andam de mãos dadas. Então, é muito importante, se a paciente tem uma doença, nós nos atentarmos e investigarmos se ela tem a outra. E até antes a gente achava que a adenomiose era uma doença muito ligada à mulher que já engravidou, né? Verdade. E hoje a gente sabe que não é assim, né? As pacientes também que nunca engravidaram podem ser portadoras de adenomiose e, inclusive, essa adenomiose pode estar ligada à infertilidade. Eu acho que vale até a gente falar que a adenomiose, ela está muito mais relacionada à questão da implantação daquele embrião e a endometriose até mesmo com a questão da qualidade dos nossos óvulos, né? E possivelmente com a implantação. Então, já é uma doença que pode comprometer mais fatores e ter mais um impacto na infertilidade, né, de causas, além da adenomiose só causar a questão da disfunção na implantação pela disfunção arquitetural desse útero, né? É perfeito, você tem razão. A endometriose, no final das contas, talvez tenha um impacto muito maior na fertilidade quando a gente pensa em qualidade ocitária, distúrbio, né, disfunção da anatomia tubária. Agora, uma coisa que a gente chama sempre atenção, e isso que a Natália está falando é super importante, nós temos que ressaltar isso o tempo inteiro, que o fato de adenomiose e endometriose, ambas as doenças causarem falha de implantação, alteração de implantação, placentação anormal, as duas doenças vão causar morbidade perinatal. Então, a gente sempre fala, né, nós da reprodução, vamos lá, vamos colocar esse bebê nesse útero e a paciente engravidou e tudo bem, e na verdade o nosso trabalho não acaba aí, né? O nosso trabalho acaba quando nós entregamos um bebê saudável em casa. E a endometriose e a adenomiose, elas têm sim essa relação, né, de alteração muito grande da gestação. Então, risco de placenta prévia, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, trabalho parto prematuro, né, restrição de crescimento, tudo que vai prejudicar esse nosso objetivo principal, que é o bebê em casa, né? Exatamente. Muito bom. E, doutora Natália, como é feito o diagnóstico? Então, por ser uma doença que tem uma sintomatologia muito abrangente, que pode se confundir com várias outras doenças, né, uterinas, como até mesmo a endometriose que a gente falou, e até mesmo os miomas uterinos, a gente tem que ter um olhar, e eu acho que a gente, dentro da fertilidade, a gente já tem um olhar mais específico e mais detalhado para essa doença, né? A gente consegue diferenciar. A paciente, quando chega para a gente já consegue perceber se pode ter ou não um quadro de adenomiose associado. Então, é muito importante, durante a conversa com a paciente, a gente detalhar as queixas dela, entender, tentar diferenciar minuciosamente essas queixas das outras doenças, das outras patologias, e através dos exames de imagem, a gente ter este olhar mais cuidadoso. Como? Num ultrassom transvaginal de rotina, a gente já consegue perceber algumas alterações naquela camada endometrial, no miométrio da paciente, então a gente pode ver cistinhos péris endometriais, uma diferença da parede anterior, da parede posterior e até mesmo um aumento do volume uterino.
Mas isso são achados ultrassonográficos, né? O padrão ouro de exame de imagem que a gente poderia ter seria uma ressonância magnética. Porque, além dela detalhar essas alterações endometriais, miometriais, ela também pode fazer os diagnósticos diferenciais com outras patologias, até mesmo com a endometriose, que vê a estrutura, né, o endométrio em outras estruturas pélvicas, e miomas uterinos. E além de caracterizar, claro, melhor essas alterações dentro do útero. Então, acho que esses seriam os 3 exames básicos para a gente poder ter e chegar nessa hipótese de diagnóstico. Claro, como a Rosiane falou no início, a adenomiose, o diagnóstico antes era dado na cirurgia, né, no anátomo patológico. As pacientes eram submetidas à cirurgia para retirada do útero e aí a gente tinha esse diagnóstico na cirurgia. Hoje em dia não, né? A gente já consegue ter essa desconfiança com esses exames de imagem, com a pessoa que faz tendo esse olhar bem crítico e bem detalhado para essa doença. Natália, isso que a Natália falou agora em relação ao diagnóstico, eu acho uma coisa super interessante a gente não ter uma classificação exata da adenomiose. Eu não sei se vocês têm essa impressão e os trabalhos falam mesmo dessa necessidade de uma classificação mesmo. E aí, o diagnóstico por imagem, ele seria muito importante, porque quando você tem um diagnóstico por imagem detalhado e você tem uma classificação da localização, da anatomia dessa adenomiose, isso vai impactar no nosso tratamento, se vai ser clínico, cirúrgico ou se nós não iremos tratar. E aí, existe um trabalho do Chapron que ele fala que existem 3 formas, 3 teorias da formação da adenomiose. Então, a primeira é pelo fenômeno Thayer, né, que é da injúria e reparação, do fenômeno de injúria e reparação da zona juncional. O que é isso? Imagina que existe uma separação entre o endométrio, que é o tecido que reveste o útero por dentro, e o miométrio, que é a parede uterina. Então, essa zona, essa interface entre o endométrio e o miométrio é a zona juncional. Quando você tem uma quebra da zona juncional, você tem que esse tecido, ele vem de dentro do útero, penetrando no miométrio. E a sensação que eu tenho é que essa é uma doença número 1, que é aquela doença que vai dar aquela adenomiose difusa no geral, né? Que o volume uterino ele é muito grande, uterino é grande. E é a que mais é vista na ressonância. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem adenomiose sem alteração da zona juncional, né? Então, essa é a sensação que eu tenho é que essa doença é a doença que a gente vê na ressonância. Por outro lado, nesse trabalho do Chapron, ele fala que células totipotentes, adultas ou embrionárias, né, células tronco, de dentro do miométrio podem se transformar em células endometriais, como uma metaplasia mesmo. E aí você tem uma adenomiose que ela é focal, que ela está ali coberta de manto interno e externo de miométrio. E a conduta talvez seria como nós fazemos com mioma, né? Ir lá e ressecar, né? E abordar cirurgicamente. E por último, ele fala que tem a adenomiose, que é a célula endometrial que regurgitou pela trompa e caiu na cavidade. Essa célula ela vai grudar por fora, como se fosse uma adenomiose externa, que vem de fora para dentro do útero. E essa também talvez a gente se beneficie de tratamento cirúrgico. Por que eu comecei a contar essa história? Gente, eu falo igual o homem da cobra, eu brinco, né? Eu vou ouvindo as coisas e eu quero falar. Mas por que eu falei isso? Porque tem muita adenomiose que você faz a ressonância, essa ressonância não mostra alteração da zona juncional, mas a paciente tem sintoma, a paciente tem infertilidade, quando a gente vai fazer ultrassom só tem aquele útero bojudo, né, Natália? Que é um útero que não tem cisto, que não tem nada, né? E a gente fica difícil de tomar a conduta e de bater realmente o martelo de que ela tenha uma adenomiose, né? Por isso que eu acho que a junção desses exames diagnósticos são extremamente necessários, né? Não é só a ressonância que vai dizer que a paciente tem adenomiose, não é só o ultrassonografista que vai falar, muito bom, mas sim a anamnese, né, os fatores, né, de risco que aquela paciente possa ter, né, e outros, claro, sem contar outros fatores de infertilidade que podem se somar no quadro dessa paciente. É isso, Natália, você foi perfeita, você foi cirúrgica mesmo. É o conjunto, a anamnese, porque às vezes até o paciente fala, não, doutora, mas eu fiz a ressonância e na ressonância tá falando que não tem.
que não tem adenomiose, mas a senhora está me falando que tem adenomiose, né? E é isso, é o conjunto. Muito bom, Natália. Isso aí. Bom, doutora Rosane, quais são as opções de tratamento disponíveis para as mulheres com adenomiose e que desejam engravidar? Tratamento, na verdade, conservador, né? Então, assim, pelo amor de Deus, a gente não vai tirar o útero, né, na paciente com adenomiose. Eu sempre falo isso porque, assim, quando a gente vê aquela adenomiose muito feia, o que é que se fala? Esterectomia, tirar o útero. Você não pode ser mãe. Você precisa de outro útero, esse não funciona. E não, né? Então, assim, se a paciente ela tem adenomiose e infertilidade, nós iremos lutar até o último segundo. Como disse a Natália, né? A gente não tira nada, nós mantemos tudo. Então, a gente precisa tentar, até o final, manter esse útero. E aí vai depender da classificação. Primeiro, nós só tratamos se a paciente é sintomática. Eu acho que isso é ponto pacífico, né? Se a paciente ela não é sintomática, a gente não vai tratar. A não ser que ela tenha falha de implantação, tenha outros fatores que falem, poxa, ela não é sintomática, mas essa adenomiose está atrapalhando, ou um volume uterino muito grande. Mas se a gente vai tratar, você tem que pensar em ser conservador, em fazer tratamento clínico. E o que é que a literatura fala? Primeiro, nós não temos que inventar, fazer ciência com a paciente que tem adenomiose e infertilidade. Então, há drogas disponíveis. Hoje em dia, né, existe a gestrinona. Eu acho que eu sou a pessoa que tem mais raiva da gestrinona e infertilidade, porque é uma ferramenta excelente para as mulheres que não querem engravidar, gestrinona, mas não para as mulheres que querem engravidar. Então, a gente não faz ciência, a gente vai para o que está no livro. E o que é que está no livro e nos trabalhos? Análogo agonista de GnRH, que é o famoso Zoladex, Lupron, Napepitil, enfim, que nós utilizamos mais o Zoladex. Só que quando a paciente tem infertilidade, tem adenomiose, a gente tem um problema. O Zoladex, ele faz bloqueio hormonal. Então, essa paciente, na vigência do tratamento, ela não pode tentar engravidar. Não é que ela não pode, ela não vai conseguir. Ela vai estar bloqueada sem ovular. Então, nós temos que pensar aí numa sequência de tratamento que seja a sequência que vá minimizar esse dano. Na minha opinião, a melhor sequência é congelamento de óvulos ou embriões, preservação de fertilidade, depois o tratamento desse útero com análogo agonista de GnRH, de 3 a 6 meses, normalmente nós utilizamos 3 meses, e depois do tratamento, se essa paciente preservou, ou você tenta deixar essa paciente engravidar espontaneamente, eu não acho legal, porque eu não acho bom, porque normalmente essa paciente é uma doença que ela volta. Então, quanto tempo depois ela vai voltar? Não sei, depende dos fatores que fizeram ela desenvolver a doença. Então, eu realmente acredito que o melhor tratamento é congelamento, bloqueio, transferência após, desbloqueando essa paciente para transferir os embriões. Porque nós sabemos que as pacientes que têm excesso de estrogênio e têm esse tipo de doença, no geral, são pacientes que se beneficiam da transferência em ciclo espontâneo, né? Porque a gente vai ter uma progesterona mais alta, que é o hormônio que antagoniza esse estrogênio. Então, acho que é isso. Mas aquelas pacientes que têm adenomiose ou focal, tipo um adenomioma, às vezes a cirurgia vai realmente ajudar essa paciente. Ou se essa paciente ela tem uma adenomiose externa, veio de uma endometriose que estava fora do útero, indo para o útero, e ela já tem uma indicação cirúrgica. O trabalho do Yunes, o trabalho inglês, fala que sim, que você pode intervir cirurgicamente nesse tipo de adenomiose. O que a gente normalmente não faz é a técnica ossada, que é a técnica cirúrgica para adenomiose difusa. Por que não? Porque como é que nós vamos lá e nós ressecamos uma parede inteira de um útero? Então, a técnica de ossada, que é a cirurgia, em último caso, não teve jeito, essa paciente não engravida, fez tratamento clínico, ela não quer ir para a seção temporária de útero, essa paciente, nós vamos proceder a esse procedimento cirúrgico tão invasivo, que tem risco de rotura uterina depois na gestação, porque nós não temos outro jeito. Então, a técnica cirúrgica para adenomiose difusa é que nós só reservamos para casos específicos, né? Exato. E extremos. Ou que não conseguiu essa melhora com a parte medicamentosa, Tratamento né? clínico, Com o exato. tratamento clínico. Acho que é isso. Ótimo. E, bom, a gente já falou um pouquinho sobre as complicações da gravidez, né, Nath? Mas você quer
complementar? Como já a gente deu uma pincelada, mas a adenomiose, por ela ter essa alteração dentro do útero e ser uma doença basicamente uterina, né? A gente tem que lidar muito bem com essa paciente, desde o momento em que ela vai engravidar, desde o momento em que ela está grávida e depois no puerpério. Porque a adenomiose, pelo quadro clínico dela de aumentar o sangramento, durante o parto a gente tem que estar preparado para isso. Porque aquela contratilidade uterina vai estar alterada. Então, as pacientes no pós-parto, ela já tem um processo, né, um sangramento habitual, mas se ela tem um fator de risco que isso possa ser agravado, a gente tem que se preparar para isto e a equipe toda está preparada para este momento, né, porque ela pode eventualmente evoluir para uma atonia uterina e a gente saber conduzir dessa forma. Além disso, a adenomiose, a gente já falou, né, da paciente que vai engravidar, mas vale ressaltar que ela está relacionada com o aumento das taxas de abortamento, né? Então, no início da gestação, a gente às vezes transfere aquele embrião se implanta, mas depois passa um tempo, aquela paciente pode abortar, né? Então, é uma causa também, um risco de complicação que a gente possa ter e tomar os cuidados no manejo, porque no abortamento também aquela paciente vai sangrar e esse sangramento pode ser um pouquinho maior do que o usual. Claro, as outras complicações, como placenta prévia, restrição de crescimento intrauterino, porque aquele útero ele já é aumentado, aquele bebê, pela implantação da placenta, vai ter um aporte nutricional que às vezes possa ser comprometido e aquele bebê ter um crescimento menor. Então, a gente, durante toda a gestação da paciente, acompanhar de perto, né, ela está sob os cuidados máximos para a gente poder aí chegar no final da gestação com o bebê em casa da melhor maneira possível e saudável, que é o que a gente sempre gosta, né? Olha isso que você está falando, a importância, né? Desse crosstalk entre o médico da reprodução e o obstetra, né? Exato. Porque quando o obstetra pega a paciente gestante, ele não sabe o que ela tinha antes. E muitas vezes a paciente não sabe relatar. E aí E é por isso que eu acho que a gente tem que fazer relatórios quando a gente dá alta ou conversar especificamente com um obstetra que vai tomar conta daquela paciente dali para frente. A gente está a par do que né, do que foi feito, do que vai fazer. Super importante. Né? Porque assim a paciente também se sente mais segura. A paciente já passa por uma carga grande do tratamento de fertilidade. E aí chega nesse momento, ela só quer, né, viver aquela experiência da melhor maneira possível. Então, se a gente conversar entre as especialidades, eu acho que isso faz completa diferença para a paciente e para o futuro dessa paciente, daquele casal. Bom, doutora Rosane, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas mulheres que são diagnosticadas com adenomiose? As pacientes que não desejam ter filhos é o sangramento, né? O que elas mais reclamam. Então, elas fazem, no geral, anemia. Então, são pacientes que têm uma qualidade de vida muito prejudicada. E muitas dessas pacientes, existe tratamento clínico, né? Que é normalmente os implantes hormonais funcionam muito bem para essas pacientes, mas muitas vão acabar em histerectomia. Mas a paciente que tem infertilidade, eu acho que primeiro é a falta do diagnóstico. Então, é essa paciente que a Natália falou, que essa paciente aborta múltiplas vezes, e o abortamento, se a paciente foi submetida a um procedimento de aspiração manual intrauterina, de uma curetagem, isso quebra a zona juncional e piora a doença, e a paciente ela passa muitos anos com a morbidade perinatal, com a infertilidade sem o diagnóstico. E depois que nós fazemos o diagnóstico, é que, infelizmente, a maior parte das pacientes que têm adenomiose, elas vão precisar de técnica de reprodução assistida. Por quê? Porque a gente vai precisar tratar. E o tratamento é um tratamento que, naquele momento, impede a paciente de engravidar. Então, ela, no geral, precisa fazer preservação de fertilidade. E aí, a gente tem que chamar a atenção de todos os ginecologistas gerais que nos assistem para que eles orientem as pacientes. Primeiro, pensem na doença. Para fazer o diagnóstico, você precisa ter como hipótese diagnóstica a adenomiose. E depois que façam o diagnóstico, que orientem essa paciente. A paciente que tem adenomiose é uma paciente que ela precisa preservar a fertilidade. Mais cedo ou mais tarde, ela vai precisar ter gametas ou embriões congelados. Acho que é isso. Hoje acho que o tratamento, a gente acaba indicando, né, essas pacientes que chegam pra gente com adenomiose, um quadro de infertilidade há muitos anos, né, porque chega pra gente já nessa etapa, né, depois de muito tempo de infertilidade. Acho que é o tratamento que já está bem
já estabelecido, né? Ou a preservação de fertilidade, ou a fertilização in vitro, bloqueio hormonal e depois a transferência do embrião. Exatamente. Acho que é um tratamento Uma coisa bem que eu lembrei agora, Fernanda, você falando isso, e eu vou ressaltar, eu acho que eu já falei um pouco no começo sobre isso, não podemos utilizar tratamentos que não tenham evidência na literatura para paciente com infertilidade e adenomiose. Por que eu falo isso? Porque hoje nós sabemos que temos radiofrequência, embolização. Então, existem tratamentos que podem ser absurdamente deletérios para esse útero no longo prazo. Mesmo o implante hormonal, né, o implante de gestrinona, que faz atrofia endometrial. Então, nós temos que sempre bater na mesma tecla. O tratamento para adenomiose e infertilidade, o clínico, é com análogo agonista de GnRH. Nós não podemos utilizar alternativas que não têm comprovação científica. E cabe ao profissional de saúde, ao ginecologista que está assistindo essa paciente e que ela não tem o desejo reprodutivo naquele momento, trazer esta questão da reprodução para essa paciente. Né? Porque o tratamento que ele vai propor naquele momento para tratar as queixas daquela paciente vai ter um impacto lá no futuro na fertilidade. Então, embolização, fazer radiofrequência, ou usar a gestrinona, a curto prazo, naquele momento, pode ser benéfico para a paciente, vai resolver. Mas e a longo prazo, né? Como que vai ser a fertilidade dessa paciente? E ele precisa trazer essa questão para a paciente, ou até mesmo a paciente levar esta questão. Olha, eu quero ser mãe, ativamente isso. Porque isso, claro, muda completamente as condutas que o médico vai tomar. Essa é uma das queixas mais frequentes também das pacientes que a gente atende, que é, nossa, por que demorou tanto, né, para ter esse diagnóstico? Por que ninguém me encaminhou antes, né, para fazer algum tratamento, para conversar sobre isso? Às vezes não é realmente tocado esse assunto, né, com o ginecologista geral. Ou então, eu faço ultrassom de rotina sempre e nunca ninguém viu. Porque a gente, nesse ultrassom de rotina, talvez o olho, né, de quem está fazendo esse ultrassom de rotina não é voltado para isso, né? Muito bom. Até em relação à endometriose, elas falam muito, mas nunca ninguém diagnosticou endometriose. Porque no ultrassom de rotina não dá para ver mesmo a endometriose, né? A não ser que seja uma endometrioma de ovário e aí consiga ver. A gente vai precisar de um ultrassom mais específico, com preparo intestinal, com alguém treinado para ver, né, e fazer esse diagnóstico. Então é uma queixa muito frequente, né? A demora para chegar nessa parte de reprodução humana. E elas chegam já e a gente faz uma investigação de vários fatores de infertilidade. A gente não faz a investigação de um só fator de infertilidade, né? Então, quando a gente faz essa investigação, a gente acaba encontrando coisas que muitas vezes elas nem se deram conta de que tinham isso. Porque realmente não era levado em consideração, ou nunca foi abordado da forma como deveria ser abordado, mas o nosso olhar por tratar isso, né, e ter esse cuidado de identificar várias coisas que possam comprometer esse sucesso gestacional, às vezes já está um pouquinho mais treinado, e aí aquela paciente acaba se deparando com um diagnóstico novo. Né? Quando a gente pensa, principalmente naquela paciente que não tem adenomiose difusa, ou aquela que não tem espessamento da zona juncional, é a paciente que só tem um volume uterino aumentado. Então, imagina que a paciente nuligesta, que nunca engravidou, ela não pode ter um volume uterino muito acima de 90 centímetros cúbicos, muito acima de 100, 120. É estranho. E mesmo nós temos que lembrar quantas pacientes vocês já não receberam? Pacientes que tiveram falha de implantação. Essa paciente foram vários embriões transferidos e quando você faz o ultrassom no consultório, na primeira consulta você olha, mas esse volume uterino é um volume uterino aumentado. Por quê? E você vai fazer a pesquisa, a anamnese ativa e a paciente te conta que sempre teve muita dismenorreia cólica, que também é um sintoma muito comum, né? A cólica, dismenorreia, sempre teve cólica menstrual, sempre sangrou muito. Ela fala, eu sempre sangrei muito, desde a minha menarca, desde a primeira vez que eu menstruei, eu sempre sangro muito, tive anemia, né? Elas falam. E elas só nos contam quando a anamnese é ativa. Então, você precisa suspeitar para você pesquisar. Com certeza. Exatamente. Bom, doutora Natália, com a campanha do Abril Roxo, você acha que tem ajudado a fazer esse aumento da conscientização da adenomiose? Eu acho. Eu acho que, na verdade, assim, ao longo do ano, os meses, eles têm agora, né? Cada mês tem a sua cor. E eu acho que essas campanhas, elas ajudam a trazer informações para a população,
para a classe médica e a gente disseminar essas informações com um conteúdo embasado, né? E que isso faz com que a paciente fique mais alerta a possíveis diagnósticos que talvez ela possa vir a ter e até mesmo questionar o médico que lhe for assistir. Então, eu acho que essas campanhas, elas acabam trazendo uma grande conscientização para a população de possíveis doenças que podem ser subdiagnosticadas, né? Então, a gente ter este cuidado, este olhar, levar informação, ajuda, claro, no tratamento, na forma como essa doença vai ser conduzida, melhorando sempre a qualidade de vida aí da população. Bom, eu gostei muito do nosso papo de hoje. Vocês querem complementar com alguma coisa? Eu acho que a gente deu uma boa pincelada em todos os aspectos, né, da adenomiose. Claro que muitos detalhes existem ainda, mas eu acho que deu para ter uma boa conversa concordo. por aqui. Acho que o principal, as duas principais, os take-home messages, né, a conscientização das pacientes, como a Nath falou, e conscientização dos ginecologistas, que existe essa doença que nós precisamos nos preocupar com ela, principalmente nós da medicina reprodutiva, e um diagnóstico preciso e uma classificação precisa. Eu acho que nós temos que pensar em trabalhos prospectivos randomizados que comparem aquelas pacientes que nós tratamos, as que nós não tratamos, que tipo de intervenção nós realizamos, qual foi o impacto disso nas técnicas de reprodução assistida. Então, eu realmente acho ainda que nós pecamos quando nós falamos de adenomiose em relação à classificação, e quando nós pecamos em relação à classificação, nós pecamos também em relação a tratamento. Porque nós sempre temos aquela dúvida, tratamos ou não tratamos essa paciente? E o que a literatura fala é que sim, a paciente que tem adenomiose, ela vai ter piores outcomes de FIV. Os resultados da FIV vão ser piores. Ela vai ter menos bebê em casa porque ela tem um maior risco de abortamento. Então, acho que vale a pena, assim, nós aproveitarmos esse papo para nós desenvolvermos trabalhos e estimularmos, né, o desenvolvimento de trabalhos que vão permear a nossa conduta de uma forma mais segura, né? Nós consigamos tomar a atitude sabendo exatamente o que está escrito na literatura. Mas foi muito bom, adorei, gente. Foi muito, muito bom. Amei. Obrigada por aceitarem o nosso convite. E com isso, chegamos ao final do nosso episódio especial sobre a adenomiose e a campanha do Abril Roxo. Espero que tenham gostado e tenham aprendido bastante com a gente. Se tiverem mais perguntas ou quiserem saber mais sobre o assunto, deixe nos comentários ou acesse o site vidabemvinda.com.br. É importante dizer, esse videocast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte seu médico. Espero que tenha gostado e até a próxima!